e agora a gente fica assim para conversar com o Adriano Diogo, que está lá com a bandeira do PT atrás dele. Você é um Diogo, como é que eu posso dizer? Um apaixonado pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, que assim, você enfrenta, dentro do PT tem muita disputa e tudo mais, mas você encara toda essa disputa, mas você tem um amor, você tem um sentimento muito bonito, né? Sim, é claro. Fala 1 minuto para a gente sobre isso, 2 minutos. Bom, você imagina, o PT foi fundado durante a votação da anistia, vamos dizer assim, em 1979, quer dizer, oficialmente em 80. Então, imagina você, nós estamos numa draga, perdemos a votação da lei da anistia por 4 votos, que os militares impuseram aquele texto que tanto os torturadores como os torturados que tinham que ser enquadrados no mesmo capítulo, e aí, do nada, junta aquele grupo de sindicalistas da igreja e tal, a lei era bipartidarismo, só podia ter 2 partidos, Arena e MDB, e o Lula, cria o PT. Cria o PT, né? Quer dizer, lógico que naquela época tinha 1000 interpretações de como deveria ser o PT, né? E esse desenho dessa estrela mesmo foi feito por uns companheiros aí em São Bernardo, uns publicitários, junto com o pessoal do Sindicato? No sindicato, aí o pessoal da assessoria, né? Porque tinha aquele grande publicitário da Globo, que morreu, que era o grande amigo do Lula, que começou a esboçar toda uma linha de comunicação. Mas quem fez essa bandeira, esse vermelho e branco, esse formato de estrela, foi aí em São Bernardo. Bom, o que eu sei é que a Marisa Letícia, a dona Marisa, bordou a primeira bandeira, né? Do PT. Isso, o Carlito Maia era um grande publicitário da Globo, amigo Sim. do Lula. Mas tinha o pessoal da casa, os pequenininhos aí, que ficavam montando. Porque, lógico, o Sindicato dos Metalúrgicos é o berço do PT. Mas o Lula fez uma grande articulação. Porque quais eram as 2 visões que vigiam na época? Quem veio do PCB e do PCdoB achava que o PT era um partido social-democrata que poderia ser baseado naquela experiência do Lech Walesa, lá daquela coisa da Igreja Católica da Polônia. Bom, cada um imaginava um PT. Mas o Lula, ele tinha uma genialidade tão grande, porque quando que o Lula vira esse gigante? Quando ele começa a organizar as greves, vai preso durante a greve, é solto pela ditadura durante a greve. Porque quando o Lula foi preso, e seus companheiros, de Djalma Bom, todo aquele pessoal maravilhoso do ABC, a ditadura teve que soltar o Lula da cadeia, porque o Brasil inteiro parou. Tanto é que naquela grande Assembleia de São Bernardo, no dia 1º de maio, imagina você, a notícia de 79, chegou a notícia que o torturador assassino da ditadura, Sérgio Paranhos Fleury, morreu em São Sebastião. Todo mundo falou, porra, a ditadura matou o cara. Estava na cara, né? Porque ele não queria que o Lula fosse solto, que todos os sindicalistas ficassem presos. A ditadura teve que soltar o Lula, né? Até o Tuma teve que se envolver na soltura do Lula. O Lula vai e faz aquela assembleia, depois as imagens daquela... E aí chega a notícia, o Djalma Bom vai para o microfone e fala: acabei de ser informado que o delegado Sérgio Paranhos Fleury morreu em São Sebastião, né? Morreu afogado. Estava numa lancha, daquelas coisas de milionário. Então, nesse clima que foi criado o PT. Lógico que tem tantas nuances, tantas mudanças desse PT aí que a gente apoia, ama, entende, mas é tão diferente daquele nosso PT como chamava, o PT do chão de fábrica. Porque quem o Lula... Olha, o Lula era tão gigante naquela época, e continuou, né? Ele reunia desde o pessoal que veio da resistência,
da Segunda Guerra Mundial, Apolônio de Carvalho. Quem era o Apolônio de Carvalho? Era um homem que lutou na resistência francesa e na resistência italiana. Era um maquis, como a gente chamava, da resistência. Então, o Lula pegou primeiro todo esse povo que voltou do exílio, Betinho, Zé Dirceu, toda essa diáspora que estava, Marco Aurélio Garcia, todos esses gigantes, pegou a intelectualidade aqui, Perseu Abramo, Paulo Freire, todo esse pessoal, Marilena Chauí, e os trabalhadores e a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica, Dom Cláudio Ramos, que era o bispo de São Bernardo, Santo André, Dom Paulo a igreja Católica progressista, né, Diogo? Porque também tem essa, né? A teologia da libertação. Teologia da libertação. Progressista, né? A turma de Dom Helder Câmara, essa turma, o Frei Beto, né? Todo mundo deu essa... Então, eram os exilados, os trabalhadores, os intelectuais aqui da terra, que estavam colados nele. Então, foi uma... E a juventude, né? A juventude, porque... Agora, Diogo, me permita fazer a seguinte pergunta para você, porque você está falando... Aliás, eu quero destacar que vocês estão tendo a oportunidade de saber a história do PT, que nem todo mundo sabe ou conta, né? E o Diogo, testemunha, ator, protagonista de todo esse processo, aqui conta com essa riqueza de detalhes para a gente. Então, aproveitem, né? Porque é uma aula. Agora, essa paixão que você tem pelo PT, ela remete ao passado, pura e simplesmente, ou você entende que o partido pode passar por um processo assim de, não sei se é renovação ou se volta às raízes, porque quando o partido, com o perfil do PT, chega para o governo, para um país dessa complexidade, fica 13 anos no governo, ele sofre mudanças, né? Que são complicadas, né? Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Eu posso, olha. Tem todos esses aspectos geracionais, mas eu vou dar uma opinião muito particular. A coisa mais impressionante que tem no PT, além dessa base, porque no nosso tempo, Conde, tinha os rurais, aqueles caras do Pará, daquelas coisas longínquas. Eu ia nesses encontros que tinha em São Bernardo, aqueles camponeses, aqueles caras que vinham do Rio Grande do Sul ao Acre, aquele povo do Chico Mendes, aquele povo porque os gaúchos, eles foram muito para Mato Grosso, para o Pará. Esses gaúchos revolucionários ajudaram, então, Manuel da Conceição, que era um cara que foi torturado na ditadura, que teve os pés amputados. Então, era uma coisa fantástica, lógico, o papel da Igreja Católica. Mas onde entra o Lula? O Lula é que tem essa dimensão desse grande estadista, desse grande catalisador, que o cara que recolhe 1000 cacos e faz disso uma escultura de cristal, é esse cara. Como é que... Olha lá, esse aqui é o... Essa era a turminha do Lula quando começou. Olha a camisa do Lula, Diogo. A camisa do Lula. Né? O cara foi falar... Então, essa turma, vinha Olívio Dutra, do Rio Grande do Sul, e todos esses sindicalistas, né? Então, o que acontece? Esse amálgama, ele vai se repetindo. Se você disser que a turma do Lula, da formação do PT, é a mesma turma do Lula, esse aqui é o Jacob Bittar, esse bigodudo aqui que era petroleiro de Campinas. Então, esses caras eram os grupos iniciais dos sindicalistas, os caras da confiança do Lula. Isso é a cara da criação do PT. O Lula fumando pra caramba, né? Fumando, elaborando, porque ele era um cara... chaminé. O Lula é de uma família paupérrima, criada pela mãe. Eles foram criados aqui na Vila Carioca, aqui em São Paulo, um bairro muito pobre aqui perto da favela do Heliópolis. Ele ia a pé fazer o curso do Senai para virar torneio. Olha as assembleias. Essas assembleias é o Djalma Bom, esse bigode que virou para a gente aqui.
O campo de futebol da Vila Euclides, como falava, era onde o Lula fazia as assembleias metalúrgicas. Ele mesmo, no começo, era contra formar partido político. Ele tinha urticária, a versão de... Olha aí, ele comandando uma assembleia. Olha que coisa impressionante. Olha a maçona, os peões do ABC. Olha a cara a expressão deles, essa imagem é fantástica. Você vê que já tinha alguém... aqui já tinha um pouco de estudante, tal, misturado, mas esse era a cara do Lula. E desse sindicalista, desse cara que aprendeu a fazer greve, desse cara que enfrentou... Imagina, o presidente da Volkswagen, à época, chamava Wolfgang Sauer, um alemão, não, um austríaco, nazista. Ele foi para Roma denunciar o Lula, Dom Cláudio Rubens, Dom Paulo Evaristo, para dizer que a Igreja Católica estava conurbada com o comunismo, com o Lula, com esse terrorista, com aquelas... Mas ele foi pedir para o Papa, porque a Arquidiocese de São Paulo e Santo André era uma coisa enorme. Leia o livro do Wolfgang Sauer, que o Delfinete escreveu sobre o livro, da editora... É uma coisa impressionante. Né? É um dos maiores relatores. Então, esse gigante, olha o Djalma, esse é o Djalma Bom. Está com 83 anos. Um cara que foi lá do Vale do Jequitinhonha. Veio como imigrante, quase veio a pé, de uma família paupérrima. Então, esse é o Grupo Lula. Né? Lógico, e aí ele virou esse embaixador da humanidade. Ele comparável ao gigantismo do Mandela. Né? Ele é um personagem da humanidade. Agora, por que eu fiz toda essa introdução? O Lula, enquanto o Lula existir, vai haver o PT. E o PT vai continuar existindo. Agora, uma coisa é o PT com Lula, outra é o PT sem Lula. Né? Então, eu, embora não tenha uma origem operária, eu vim do movimento estudantil, vim da resistência, saí da cadeia, fui anistiado, vim da prisão, eu tenho uma outra visão, eu virei PT. Virei PT de base. Lá da Avenida Sapopemba, lá no fundo da Zona Leste. E aí eu me juntei com o Eduardo Jorge, os grupos dos médicos sanitaristas, né? Carlos Neder, Eduardo Jorge, Roberto Gouveia, e nós começamos a fazer aquela coisa enorme. Então, o PT é produto do movimento da luta da caristia, que a Irma Passoni, o pessoal da Zona Sul fazia, o movimento do custo de vida, o movimento operário, a Igreja Católica, os intelectuais, isso tudo, esse produto todo, deu o PT. Essa magia que é o PT. Entendeu? É isso. Olha só, são imagens muito fortes aqui mesmo, e a gente, enfim, entende, né? Por que o PT, por que o Adriano Diogo tem esse respeito. Eu acho que a gente tem de ponderar, né? Quando o partido tem a responsabilidade de, por exemplo, fazer alianças com o Arthur Lira, né? Com outras forças dos setores políticos do Brasil, a militância sempre fica incomodada, né, Diogo? Mas, enquanto o Lula existir, como você destacou, esse processo ainda é feito com alguma dignidade. Vamos ver depois, porque, né, ninguém vai durar para sempre. Eu quero trazer aqui, gente, depois dessa aula do Adriano Diogo, olha, Luciana Motto viu o Adriano Diogo domingo na Paulista, sob o sol inclemente e escaldante. Quero chegar na idade dele com a mesma disposição de luta, inspirador. Todos nós, viu, Luciana? Todos nós aqui. Evelina, obrigado pela colaboração. Eu quero que você fale sobre Gaza, Adriano, sobre acho que essa ideia que o Arbex trouxe aqui, de que Gaza e de que esse povo palestino massacrado, quer dizer, com 5.000 crianças assassinadas de maneira covarde, como esse povo tem inspirado trabalhadores camponeses e, enfim, o povo trabalhador do mundo inteiro nesse momento. Nós estamos vendo as manifestações. Se você compartilha desse momento histórico, o Arbex disse aqui, quer dizer, é o processo mais importante do século XXI, sem dúvida nenhuma. O que você acha, Diogo? Eu concordo totalmente com o professor Arbex. Eu vou dizer uma coisa para você. Embora eu tenha sido sempre uma pessoa de esquerda, tal, até de ultra-esquerda, a minha formação, com 13 anos de idade,
eu montei a minha primeira peça teatral, bem no Teatro Amador, que foi Diário de Anne Frank. Diário de Anne Frank. Que é a história de uma menina que morava no gueto de Varsóvia, cercado pelos nazistas, e ela estava num porão, e a família dela foi presa, tal, e ela sobreviveu, e ela contou a história do gueto de Varsóvia. Bom, então o que eu estou querendo? Primeiro, que eu acho que a Palestina hoje é um gueto de Varsóvia. É um gueto de Varsóvia. É o cerco mais cruel, mais desumano, né? A gente não pode usar a terminologia holocausto, que é uma coisa que só aconteceu naquele período histórico, em todos aqueles países, aqueles campos de concentração, mas a perseguição ao povo judeu, que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, com todos aqueles fundamentos religiosos que se inventaram para perseguir o povo judeu como se fosse uma guerra religiosa, para dizer que a humanidade estava acabando com aqueles que tinham crucificado Jesus Cristo, que eram os donos do capital, que eram os, como ele fala, esse negócio dos agiotas, né? Tudo isso era atribuído aos judeus. A crise alemã, a falta de dinheiro, então era uma subjetividade, começava pela religião, e aí com todos os preconceitos, e isso justificou, foi usado como justificativa para matar pelo menos 6 milhões de judeus. A gente nunca vai saber se foram 6 milhões, 10 milhões, e tinha o beneplácito da Igreja Católica, os protestantes atuavam em vários países, na Polônia, na Ucrânia, como tropas de assalto e prisão e delação. Então, o que está acontecendo na Palestina, guardadas as devidas proporções, é de igual tamanho, é de igual intensidade. O povo palestino está sendo morto por uma justificativa religiosa, por uma justificativa ética, por uma coisa racista total, louca, que diz que o povo tem que desaparecer. Né? Porque está misturado com o terrorismo do Hamas, o terrorismo do Hezbollah, e o terrorismo. Eu, como já fui chamado de terrorista, o Genuíno, como já foi chamado de terrorista, todos os nossos 500 companheiros que foram mortos e assassinados pela ditadura foram chamados de terroristas. Eu sei o que significa ser chamado de terrorista. Eu sei. A Dilma Rousseff era terrorista número 1 do país. Marighella, todas essas pessoas foram chamados de terroristas, homens do terror. Então, eu, Adriano Diogo, 75 anos, sou um terrorista. É assim que um terrorista católico, que acredita no judaísmo, no povo judeu, que fala do Holocausto da hora que acorda, a hora que vai dormir. Entendeu? Então, se ser terrorista é ser humanista, se é ser solidário, então, que terrorismo é esse? Quem está fazendo o terror são essas forças de ocupação que estão lá desde a Segunda Guerra Mundial, que ocuparam, que superpuseram um território armado em cima para devastar todo um povo em cima de uma justificativa religiosa. É como se fosse, agora você está me chamando a atenção, como se fosse uma continuação da Segunda Guerra, com o sinal invertido, né? O sinal invertido. Imperialismo, colonialismo, né? Chantagem, sufocamento, confinamento, né? E vamos, a gente está, enfim, numa expectativa que não pode ser só expectativa, tem que ser luta, né, Diogo? E acho que o governo brasileiro, todo mundo cobrando para o governo endurecer e tudo mais. Assim, para a gente, acho que fechar, que eu quero falar da Argentina com você, do Milei e do Massa, que eu sei que você acompanha muito de perto ali as questões da Argentina, que tem impacto em toda essa região e vai ter impacto no mundo também, a depender do resultado. Mas para a gente tentar concluir, amarrar essa questão hoje aqui nesse debate sobre Gaza, depois eu vou receber o Folena aqui, a gente ainda vai retomar o assunto Gaza e o genocídio em Gaza, mas a gente estamos tentando lidar com essa realidade de estarmos assistindo um massacre de crianças sem que a gente possa fazer nada, a comunidade internacional
Como é que você acha que a humanidade vai conseguir conviver com isso na sequência? Daqui a alguns anos, a humanidade vai fazer a leitura do que aconteceu nesse período. Mas vamos pegar de novo, até tem uma pergunta aqui, se eu estou defendendo Israel, não sei, a confusão que eu estou lendo no chat. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, quando acabou, o conceito de holocausto, do massacre do povo, do dia que acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria. Começou a Guerra Fria. Então, o exército soviético veio e chegou em Berlim, né? Lógico que tinha tido aquela operação da Normandia, porque eram 4 os países aliados, né? Era os iniciais, a União Soviética, a França e a Inglaterra. E os Estados Unidos entraram no fim da guerra. Então, quem determinou a derrota do nazismo, quem entrou em Berlim, quem derrotou o exército alemão lá foi o exército russo, o exército soviético. Eles entraram dentro da Alemanha. E aí as outras forças vieram, os americanos já tinham feito aquela operação lá no sul da França, na Normandia e tal, que foi a ocupação daquela parte. A França estava totalmente tomada pelos nazistas. O governo francês era a República de Vichy. O governo nazi, francês pró-nazi, né? Então, os aliados... E a Itália tinha Mussolini, né? E a Espanha tinha Franco, e Portugal tinha Salazar. Então, a Europa era um Estado nazi. Muito bem. A derrota aconteceu. Mas sabe o que aconteceu no próximo dia que acabou a Segunda Guerra Mundial? Ninguém podia falar nos crimes do exército alemão, do Estado alemão. Ninguém podia falar nos campos de concentração. Ninguém podia falar dos crimes. Por quê? Primeiro ia pegar as empresas alemãs e até empresas americanas que contribuíram com o Holocausto, como a Ford, as empresas que produziram gás para os campos de concentração. Então, o assunto Holocausto foi proibido. Teve o Tribunal de Nuremberg, tudo bem, mas as investigações pararam por aí, porque os Estados Unidos não queriam um aprofundamento das investigações. Tanto é que muita coisa foi feita, até em Israel, já foi levada para Israel para começar os tribunais e tal, e em outras partes do mundo, as investigações. O conceito de Holocausto foi conceituado 20 anos depois, porque aí houve toda uma análise, todo o sistema for investigar os crimes dos japoneses, porque você também sabe que os Estados Unidos pegou e jogou 2 bombas atômicas que estavam aí no filme Oppenheimer para fazer uma experimentação, mas tudo foi levantado. Então, o que está acontecendo na Palestina hoje vai demorar para aparecer. Vai demorar para aparecer, vai demorar Desculpa te interromper, tá tão bom te ouvir, Diogo, o pessoal aqui tá agradecendo, que assim, realmente você tem uma capacidade de trazer, porque essas questões históricas, porque eu acho também que esse conflito de Gaza, esse massacre, esse genocídio desse momento, ele ajuda a gente a entender o que foi lá atrás. Eu acho que é esse o processo que você coloca aqui em curso. Mas com a mudança tecnológica, redes sociais e tudo mais, você acha que de fato vai demorar muito para aparecer? Porque está sendo diferente agora, né? Essas grandes potências não estão conseguindo mais inocular a fórceps, para abusar das metáforas, essas narrativas imperialistas, né? Tá mais difícil agora. Desculpa, só para você seguir na sua resenha aqui com a gente. É evidente, caro, que as redes sociais, os satélites, a agilidade das comunicações, os fatos, a gente praticamente sabe online. Mas eu vou contar uma pequena historinha, uma pequena divagação. Querido Conde, na Segunda Guerra Mundial, tinha um matemático inglês chamado Alan Turing. Alan Turing. Esse matemático é o criador do computador, assim digamos. Ele estudava as redes sociais da época. Quais eram as redes sociais da época? Eram os códigos de guerra dos alemães. Eram códigos altamente cifrados, blindados. E o que esses códigos diziam?
onde haveriam os bombardeios, principalmente os de Londres, e de toda a frota inglesa, tudo mais. Muito bem. Alan Turing decifrou o código alemão, e aí os alemães foram derrotados. Nós temos uma obrigação, como Alan Turing. Imagina que Alan Turing, por ser considerado homossexual, acusado, não entendo até hoje, ele foi condenado à morte na Inglaterra depois de acabar a guerra, por ser homossexual na Inglaterra. O homem que derrotou o nazismo, o homem que entendeu as redes sociais da época. Muito bem. Nós temos uma obrigação, caro povo. Nós vamos, a nossa geração, não, eu já estou terminando, a sua geração e as mais novas, vão ter que interpretar como é que essas grandes empresas de tecnologia e comunicação estabeleceram esse novo modelo de dominação do mundo. Porque você vê, todo mundo sabe o que está acontecendo lá na Palestina, e você vai nas redes sociais, vai na comunicação, vai nas TVs oficiais, nos grandes grupos, e você vê outra coisa, outra narrativa. Então, não mudou tanto. Né? Então, e lógico, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, toda a África foi redesenhada. O primeiro produto do fim da Guerra Mundial, porque a Inglaterra era a rainha dos mares, né? O grande núcleo imperialista, né? Eu não gosto de usar muito essas coisas muito adjetivadas, era a Inglaterra. Não era a Inglaterra, era a Grã-Bretanha, o Reino Unido, né? Que era a grande multinacional. A rainha era a rainha do mundo. Quando acabou a Segunda Guerra, emerge um novo império, que são os americanos. Lógico que os chineses estavam fazendo a sua luta de independência, estavam criando o Império Chinês, mas o Império Americano. Esse Império Americano começou em 1945 e ele dura até hoje. Esse Império Americano impediu a narrativa do Holocausto. Embora ele estivesse a favor da derrota do Estado alemão, as forças capitalistas, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, se reorganizaram e transformaram o Japão numa potência capitalista, a Itália numa potência capitalista, a Alemanha numa potência capitalista, e refizeram o novo mar. E dividiram a África. Tanto é que, a partir daí, cria o Estado de Israel, né? Que é atribuído ao nosso embaixador, que faz a fala lá. Bom, enfim, é no novo mundo capitalista. Essa guerra da Palestina vai determinar um novo desenho do mundo. É um marco. Assim como foi a Segunda Guerra Mundial. É um pouco, desculpa cortar você, Diogo, mas assim, é um pouco aquilo que o governo brasileiro e o presidente Lula reivindicam com relação à estrutura da ONU. Quer dizer, é um mundo que não existe mais, né? Não pode estar representado assim na ONU, é um mundo de 1945, e vem esse processo, né, de genocídio ali nessa região que confirma que esse mundo não vale mais, né? Inclusive, a gente está vendo a descredibilidade da ONU. Ontem o Lula falou no podcast dele, semanal, que a ONU não vale mais para nada. Quer dizer, é chocante a gente ter de concordar com isso, né? Não tem força para nada. Israel entra por aqui, sai por aqui. O que a ONU, a resolução da ONU. Diogo, você quer completar, querido? Por favor. Eu só queria falar uma frase. Quando terminou a Segunda Guerra, é que foi fundada a ONU. Porque os organismos foi fundada a ONU. E a guerra da Palestina vai determinar a falência desse modelo da ONU. Acabou. Tem que criar um outro. Narrativamente coerente, vamos dizer assim. O Hugo Alejandro está dizendo aqui, nota de repúdio ao posicionamento do professor Christian Dunker, psicanalista da USP, em defesa do Estado assassino de Israel, em palestra no IBI. Está aqui, ele está relatando para a gente, né? Depois vamos checar isso aí, vamos avaliar, né? O Christian Dunker, o que ele escreveu, o que ele disse sobre Israel. É muito difícil defender Israel essa altura do campeonato, é impossível, né? Na verdade. Antônio Vasques, Adriano, judeu, acho que ele está falando Adriano, né? Judeu é o povo sem pátria há mais de 5.000 anos. Por que a ONU autoriza
em 1947, o segundo Holocausto com a criação da República Judaica. Meu querido Antônio Vasquez, eu acho que assim, eu preciso ouvir o Adriano sobre as eleições na Argentina. Vou pedir para a sua pergunta ficar no ar aqui, até porque o Adriano já disse tantas coisas importantes sobre isso. Acho que tá assim, muito eloquente esse debate, mas eu preciso te ouvir. O Adriano, não posso deixar você sair daqui sem falar da disputa na Argentina entre Milei e Massa, que vai ser nesse próximo domingo. E você deve ter visto o debate, né? Fala um pouquinho dessa situação da Argentina e do que está em jogo ali. A situação da Argentina, Conde, é dramática, dramática, dramática. Agora, vai ficar mais dramática se o Milei ganhar. Vamos falar, debate. Quem ganhou o debate? Ganhou o Massa. Porque o Massa desnudou o Milei, desnudou. No primeiro bloco, a hora que o Massa fala para o Milei, no primeiro bloco do debate, a hora que o Massa fala para o Milei, você quer fechar o Banco Central da Argentina porque você não passou no psicotécnico. Você foi ridículo. Isso é uma vingança. O Milei quebrou. Porque o cara descobriu uma coisa que ninguém sabia, que o cara era funcionário do Banco Central, era um economista recém-formado e tal, e não passou porque ele não tinha a mínima condição psíquica de ser funcionário do Banco Central argentino. Então, o Massa ganhou de 10-0 o debate. Qual é o problema? Imagina, o Massa está indo para a Patagônia fazer um discurso, imagina, lá no sul da Argentina, fazer um discurso pela defesa do sistema petrolífero Vaca Muerta, que é uma das reservas mais espetaculares de gás que tem na Argentina, que a Argentina tem problemas seríssimos, né, de calefação, de energia elétrica, coisas terríveis. Depende de Itaipu. Bom, esse sistema vai dar uma autonomia fantástica para a Argentina nos próximos 50 anos e ainda pode abastecer toda a América Espanhola e ainda passar um pouco de energia para o Brasil. Muito bem, nessa crise da Enel, dessa loucura que nós estamos vivendo. Então, o Massa vai fazer um comício praticamente E por que ele vai estar jogando tanto? Porque o Milei falou que ele vai privatizar a Vaca Muerta. O Milei cometeu um outro... Não sei se assistiu o debate. Você assistiu? Eu assisti, eu estou acompanhando aqui. Eu também acho que o Massa ganhou, só que na atual contexto, isso não quer dizer muita coisa, porque o Milei... Não quer dizer muita coisa, eu vou falar, mas deixa eu contar mais uma pegadinha. Perfeito. A hora que o Milei fala assim, o Massa pergunta, quem são os seus maiores ídolos, os autores? Né? Ele fala, Margaret Thatcher. Sim. Porra, Margaret Thatcher é a pessoa que mandou matar todo mundo na Guerra das Malvinas, é a maior inimiga do povo argentino. Né? Não simboliza, olha, na Argentina tem duas coisas que são importantes. A seleção de futebol da Argentina e as Ilhas Malvinas. A Cristina, o Kirchner, né, o Néstor, e a Cristina fez lá na ESMA, fez o Museu das Malvinas. Você não acredita que vem gente lá do sul do país a pé, de ônibus, para ver o Museu das Malvinas. Os caras que não morreram na guerra, que não morreram nos bombardeios, ficam lá em torno falando da guerra, não sei o quê. Bom, então, esse é o Macri quebrou. Agora, qual é o problema? O problema é a realidade. A inflação lá está absurda. O governo Fernandes tem níveis de reprovação de quase... Quem é o Fernandes? É o presidente atual da Argentina, que apoia o Massa. E o Massa é ministro. Ia ser o ministro da Economia. Ministro da Economia. Então, o Fernandes tem índice de reprovação de 80%. Agora, o povo... E outra coisa, a vice Vitória Villarruel, ela diz que ela vai anunciar todos os militares de todos os crimes cometidos na ditadura e que não morreram 30 mil pessoas, coisa nenhuma, que é tudo mentira, que os voos da morte eram passeios.
que os militares faziam com os presos políticos, que vão acabar com as madres da Praça de Maio, com as abuelas, com todos os grupos de direitos humanos da Argentina. Então, e outra coisa, eles não estão escondendo, eles estão falando isso como programa de governo. Agora, um país que tem um governo, que tem uma inflação impressionante, que as pessoas perderam no custo de vida na relação. Pobreza aumentou. E aumentou no governo Macri, né? Também, né? Vamos lembrar que. O Macri fez um acordo da dívida com o FMI que levou a Argentina ao maior caos, a maior falência. E o Fernandes herdou toda essa desgraça. Mas não soube explicar, deu continuidade, e aí veio um tsunami por conta do empréstimo do Macri, e a Argentina se encontra nessa situação. E o que nós brasileiros... Não, desculpa, só para concluir, querido Adriano, pode concluir. Não, e o que nós brasileiros temos que ver com isso? Imagina, o Milei, ele fala o seguinte, que ele tem que romper relações diplomáticas com o Brasil, em particular com o Lula, com a China, né? E isso para nós é um desastre. É um desastre. Sim. Primeiro, por causa da nossa responsabilidade enquanto latino-americano, mas isso no Brasil é um. Se para a Argentina vai representar um horror, porque o nosso maior parceiro comercial é a Argentina, primeiro. Então, o comércio bilateral, isso vai trazer muito desemprego para nós também. E para eles vai ser um desastre. Ele vai declarar guerra ao Lula e ao Brasil. Vamos acompanhar de perto. Nós estamos acompanhando aqui também com a equipe da TVT, da Fórum, de todos os veículos aqui que se associam à nossa transmissão, às eleições na Argentina. E vamos ver por que nossos irmãos irão passar. Porque, independente de quem vença ali, a verdade é essa. É claro que o Milei é uma catástrofe absoluta, mas a vitória do Massa também não vai... Quer dizer, a Argentina vai ter um desafio gigantesco pela frente, independente de qualquer coisa. Adriano Diogo, palmas para você, meu querido. Você é demais. Beijo grande para você. E semana que vem estaremos aqui de novo. Adriano volta aqui, que a gente vai seguir nessa resenha semanal aqui. Muito obrigado. Eu vou soltar a vinheta aqui dos likes para receber o Folena, que já está aqui no bastidor. Valeu, querido.